Voltamos com vocês. Agora nós vamos falar um pouco, fazer um bate-papo aqui com o Dr. Lene, Dr. Volmir, e falar um pouco da Águas de Rolim, né, Dr. Volmir? Sim. Vamos aproveitar o Dr. Lene aí. O que o senhor quer hoje aproveitar bastante do Dr. Lene, que está aqui, para informar para a sociedade rolim-morense e região? Como eu não tenho muito conhecimento e nem tempo para ficar ouvindo aí, então a gente ouve um comentário, ouve outro. Um dia nós falamos de rede de esgoto, o Adibaldo falou, para que rede de esgoto se falta água? E eu falei que onde eu moro, Águas de Rolim me serve muito bem. O Lene falou que na residência dele também tem água sobrando. Então a gente não sabe o que é certo, o que está errado. Por isso que nós temos que se informar com as pessoas que têm conhecimento, porque existe contratos, existe isso, existe aquilo. E esses dias eu diminuí o ritmo e eu comecei a andar na rua. Então, me falaram, não sei se é a mesma opinião do Lene, porque não tem certo ou errado, tem os dois lados de ouvir. Então, às vezes, o um tem uma história, o dois tem outra, e eu, olhando de fora, ou a população, tem uma terceira. Quem está certo? Então, acho que é interessante. O Lenin é amigo nosso, sabe das coisas. Ele fala o seguinte, às vezes, se faltar água, vamos tomar cachaça escondido. Mas pode não morrer de sede. Mas cachaça mata com cirrose hepática, Lenin. Quero ver você sair dessa. Doutor Volmir, nós temos que colocar na nossa cabeça que água é um bem e um bem público. Assim determina a Constituição Federal de 1988, como energia, como gás, como a vida. Tudo isso são bens que são tutelados, né, pela lei, são Sim. regulamentados pela lei. A água também é um bem, e um bem público. A quem compete a delegação de quem é, né? A delegação de administrar o bem público, água. A Constituição diz que os municípios também têm esta prerrogativa, né? Existem os grandes rios, enfim, os rios de pequeno porte, de médio porte, e assim as áreas de marinha, pela Constituição, por exemplo, a depender do tamanho do rio, enfim, áreas de marinha, a competência sobre a gerência da água, ela é concorrente também. Além de um dever municipal de gerência, né, como um bem público, ela também é concorrente com os demais entes federados, Estado e União. Né? Então, cada um na sua esfera de competência pode gerir isso, estabelecer regras. Geralmente, pela simetria da norma, a União edita normas gerais, o Estado normas gerais, regulamentares, e os municípios ficam com a, digamos assim, a parte mais complexa, que é seguir 2 regulamentos e também editar o seu. Né? E o seu regulamento nunca pode ser mais flexível que os 2 anteriores. Ele pode legislar sendo sempre um pouquinho mais rígido, porque está na ponta da fiscalização, né? E aplicar os outros 2 regulamentos já editados. Com relação à água,
em Rolim de Moura, o fornecimento de água potável como um bem público compete à nossa municipalidade, à nossa ficção jurídica, né, chamada de município de Rolim de Moura. Sim. Né? Delegar isso ou fazer servir a população por meios próprios ou, dentro das possibilidades da lei, delegar a um particular sobre a sua fiscalização este fornecimento. Rolim de Moura, em especial, tem uma confusão danada com esse negócio de água. Né? Na administração anterior, o prefeito, na época, venceu um contrato triennário. O que é um contrato triennário? Um contrato de 30 anos, né, com a antiga administradora, que era uma autarquia estadual chamada CAERD, né, a Companhia de Água e Esgotos de Rondônia. O prefeito de Rolim de Moura, então, não quis tomar para si o fornecimento, resolveu passar isso a outro particular e licitar a concessão de água e esgotos. Foi um processo traumático. Houve o procedimento licitatório, né, e a até então companhia vencedora, né, que é a que está hoje, para tomar posse e fazer cumprir os termos do edital e o fornecimento, né, do serviço, teve que acionar o judiciário, e foi uma assunção, digamos assim, bem traumática. E até hoje esse processo judicial com relação à assunção desse contrato ainda está correndo no judiciário. Ele ainda não foi anulado, não foi julgado, não tem uma sentença ainda definitiva. Apura-se lá perdas e danos, eventuais multas contratuais, avaliação de material, enfim, outras questões. O fato, minha gente, é que é um serviço público delegado que nós recebemos mediante remuneração. Só é possível graças à nossa remuneração. Né? E eles cobram para isso. Né? Outro evento, água, ponto. Vamos pegar o evento água, processo judicial, licitação, né? Colocar numa caixinha 1. Agora vamos, Volmir e Milton, ao esgoto. E de 2008, 2009, Rolim de Moura recebeu um recurso que passava, se não estou enganado, não vou falar valores, mas eram algumas boas dezenas de milhões para a construção de toda a cidade, da construção da rede de esgoto de toda a cidade. Eram algumas dezenas de milhões. E no esgoto, diga-se de passagem, esgoto e lixo. Lixo doméstico, coleta seletiva de lixo. Certo. Né? Houve algumas fraudes licitatórias, algumas intempéries na licitação, e no final nós acabamos tendo que devolver parte dessas dezenas de milhões, porque em razão de algumas fraudes, algumas situações, nós não conseguimos concluir a obra, e o governo federal pediu o seu trocado de volta, e com razão. Certo. E dessas dezenas, doutor, eu tenho informação aqui que foi mais ou menos uns 30 milhões que foi. Esse dinheiro foi devolvido tudo ou foi gastado um pouco e devolvido o restante? Milton, eu não sou um expert do assunto, mas o que se fala que esses 30 milhões aproximadamente, eles eram para iniciar as obras, construir as piscinas de tratamento e fazer, no mínimo, 34% da rede inicial de esgoto. Foram construídas as piscinas e construído apenas
2,84% da rede de coleta de De 34 foi 2. De 34 foi 2 e construído as piscinas de tratamento. Que eu também não sei te dizer se foram todas as piscinas ou as piscinas no percentual correspondente. Se foram todas ou parciais também. Mas as piscinas existem, elas estão aí, que eu acredito que elas são para absorver a demanda dos 34%. A falha aí foi a rede, né? A construção da rede mesmo, que foi só 2, vamos colocar 3%, né, de rede. Então, outra caixinha. Agora vamos à atualidade. Quando da licitação da água e esgoto de Rolim de Moura pela gestão anterior, digamos assim, ano 2017, né, 2018, por ali, a municipalidade informou no edital de licitação que nós tínhamos 34% de rede de esgoto construída e que a empresa assumiria isso. No entanto, Para aí, o município informou que tinha esses 34%. 34%, tá lá, a informação é pública, tá no edital de licitação da época, o município informa no edital 34% de rede de esgoto. Mas foi a gestão passada que informou, né? Sim, sim. Quem disparou o processo licitatório? Isso. Que não foi essa gestão, né? Foi. Correto. E esse contrato é triennário, é 30 anos. Tá? Então o município informou 34%. Como a assunção do serviço foi judicial, alega a empresa vencedora que ela não teve o tempo de fazer as vistorias necessárias com relação à construção das redes. Que não estou aqui para julgar ninguém, é complicado, porque nesse tipo de licitação ele é regido pela concorrência pública, modalidade de concorrência, licitação, modalidade de concorrência. E na modalidade de concorrência é requisito essencial do processo que a empresa interessada em disputar o certame faça as vistorias necessárias e assine certidão disso, que ela fez a vistoria. E se ela fez e não corresponde à realidade, ela pode impugnar o edital e pedir a correção ou as explicações ao ente licitante. Enfim, requisito de lei. Mas, num país, às vezes, onde cumprimento das leis é deixado um pouco de lado, vamos à prática. Alega-se que no momento da assunção do contrato, a empresa não teve o tempo de vistoriar. Ou seja, ela concorre sem vistoriar, né? Isso é informação pública, gente. Está no site da Câmara. Quando entrevistado o CEO, né? O CEO da empresa, CEO a gente fala é o diretor-geral, né? Hoje mudou o nome, é CEO, né? E depois, em outras reuniões que ele fez até com a própria municipalidade, eles sempre deixam claro isso. Agora está o impasse, eles não querem fazer a expansão porque o município tem que dar conta dos outros 29% que informou. E se for para a empresa fazer, a empresa vai ter que aumentar o investimento e, consequentemente, a tarifa. E o impasse está aí. O município criou uma celeuma para ele mesmo resolver. E agora? Quem vai pagar por isso? Eu vejo... Fica no ar, né, a pergunta. Fica no ar a pergunta. Lenin e Milton. Quem paga é o povo. Sempre. Mas a minha preocupação é o seguinte, e quando eu falo, lá em casa às vezes eu não consigo administrar a comida que vai para o lixo. Então o que me preocupa, se na saúde nós temos que começar a cuidar melhor, e quando me dá o individual para mim, então eu vejo o seguinte, é quando você fala na gestão.
E o que dificulta, principalmente no setor público? A continuidade da seriedade. Então eu vejo o seguinte, por que tem sítios que tem mandioca, tem abóbora, tem frango, tem galinha, tem de tudo? Então veja o seguinte, e me preocupa o seguinte, porque nós tivemos tantas pessoas importantes, 3 governadores de Rolim de Moura, 2, um que teve. Então, Milton, se nós não conseguimos cuidar da casa, como é que nós vamos cuidar? Eu penso comigo mesmo, eu fico com vergonha. Ontem, eu andando na rua, eu passei por um lugar e vi alguém trabalhando lá. Eu disse, você é da prefeitura ou Águas de Rolim? Diz, não, eu sou de uma empresa particular. Aí eu perguntei, você é de Rolim ou é de fora? Nós somos de Ariquemes. E eu sou meio curioso, né? Eu perguntei, mas o que vocês estão fazendo aqui? Diz, nós estamos fazendo abrindo umas valetas aqui, que é para dar continuidade, para melhorar o atendimento do pessoal, que na época foi escolhido o bairro olímpico, que era onde mais tinha dengue. Então eu fico perguntando o seguinte, quanta gente trabalhando, mas às vezes não se observa o resultado final. Então, quando o cara tem uma meningite, morre o sujeito, né? Mas quando é coisa de bem público, quem sofre é a população. Então, eu sempre falo o seguinte, nós temos que esquecer todo o passado e, da agora para frente, a gente resolver da melhor forma possível. Não é interessante? Eu concordo contigo, Valmir. Os serviços públicos, o trabalho público, né, as ações do poder público, elas devem ser continuadas. E para isso que nós somos convocados, se eu não estou enganado, a cada 8 anos, a pensar o nosso plano diretor, a cada 8 anos o nosso plano diretor, a cada 4 anos o nosso PPA, né, que é o nosso Plano Plurianual de Ações, e a cada ano o nosso Lei de Orçamento. Certo. Em resumo, o nosso plano diretor são os planos e metas de ação de longo prazo que a administração pública tem que seguir e pensar e se empenhar ou dar o início ou dar a continuidade. São ações de longo prazo. O nosso PPA, a cada 4 anos, são ações de médio prazo, que geralmente essas ações coincidem com a posse dos novos prefeitos, ou os novos governadores, ou os novos presidentes, que são a continuidade do plano diretor aliado com as novas ações de governo da nova gestão. E a lei de orçamento anual, que é onde nós vamos gerir o recurso para cumprir os outros 2. Né? Nós vamos direcionar, pensar as linhas de investimento em 12 meses, que é o presente. Né? Nisso, nós temos que definir em 2 momentos. O plano diretor são ações de Estado. O que são ações de Estado? Ações de Estado são ações coletivas que devem ser cumpridas indistintamente de quem seja o governo. Certo. Por exemplo, se lá disser que o governo tem que investir 100 milhões, um exemplo, certo, por ano em saneamento, não precisa de decreto, não precisa de orçamento, não precisa de nada.
tem que haver uma reserva obrigatória para aquele investimento. Ele é continuado. Certo. Isso são ações de Estado, ou seja, plano coletivo, independente da vontade do governo. Mas isso acontece? Calma. Eu já vou lá na frente. Calma. E aí nós temos o PPA, que é onde deve se inserir as ações de governo, que é onde os governos do presente colocam lá. Exemplo mais claro, o nosso respeitado, nosso glorioso prefeito, tem um carinho imenso pelo nosso prefeito, ele coloca lá o plano dele de governo que ele denominou de Avança Rolim. Né? Rolim, uma cidade para avançar, e ali ele vai trabalhar as ações de médio prazo dentro dos 4 anos dele para avançar Rolim de Moura. Né? E depois ele pega a lei de orçamento, né? A lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, e adequa as suas ações junto com todas as outras. O que ocorre é que governos de ocasião, às vezes, alteram os planos diretores ao seu bel prazer, prejudicando a continuidade do serviço. E aí é onde entra a função do legislativo, porque tanto o PPA, como a LOA, como o plano diretor, é reserva do legislativo aprovar. Certo. É reserva, é prerrogativa do legislativo em aprovar. É onde os vereadores devem analisar isso com cuidado. Se a alteração proposta será substancial ou não. Nos Estados Unidos, vou citar um exemplo. Nos Estados Unidos, Dr. Volmir, Milton, esqueci agora o nome do presidente. Há 100 anos atrás, tinha-se nos Estados Unidos a preocupação de interligar todos os 80, 50 estados americanos por uma única via federal terrestre. Os estados não eram interligados pela via terrestre. E isso dispunha de fazer estrada em montanha, fazer ponte, derrubar morro. Tinha que interligar. Os estados, malemar, eram interligados pela via aérea. Né? Determinado presidente americano baixou um decreto referendado pelo Senado e a Câmara Baixa de que o governo americano investiria no mínimo, não máximo, no mínimo, 100 milhões de dólares ano para a construção dessa rodovia que interligasse todos os estados americanos. Certo. Sob pena de cassação e improbidade do presidente que não cumprisse aquela determinação. Em 2018, 84 anos depois desse decreto, o Donald Trump concluiu o último quilômetro desta rodovia. Então foram 83 anos ininterruptos de construção. O governo que menos fez injetou 100 milhões de dólares corrigidos. E é isso que nós precisamos no Brasil. É dessa continuidade. Né? Os governos, cada um que entra quer deixar o seu legado, mas esquece que a continuidade é o legado. Nós temos que entender que o município de Rolim de Moura, assim como a Câmara Municipal, são órgãos permanentes e essenciais à administração do povo. Quem ocupa essas funções está ali de passagem, ele não é o dono da cadeira. Ele vai passar com 4 anos e a cadeira vai ficar. Uhum. Então nós temos que enxergar isso, Volmir, como um órgão, uma instituição permanente e não passageira. E as ideias que são instadas ali têm que ser de caráter permanente. E sempre lembrar que todas as ações do poder público, elas são coletivas, de interesse público sobre o privado. Certo.
Existe a necessidade do corpo empresarial, da iniciativa privada, existe e não é problema nenhum existir. Só que na forma que estamos constituídos, o poder público que regula a coletividade. Agora, acontece muito interesse de ocasião, isso aí indistintamente. Ocorre um pseudo-interesse público que na verdade é privado e aí muda-se os planos de ação. É isso que acontece. E o problema não é a lei, o problema somos nós quem executamos a lei. Por isso eu acho que já falei no momento pretérito que estive aqui, que quem se dispõe a ser um vereador, a ser um prefeito, um senador, um deputado federal, um presidente da República, senta e estuda para saber o que ele está concorrendo para não fazer confusão. Você tem que entender de PPA, você tem que entender de LOA, você tem que entender de LDO, de plano diretor e pautar as suas ações nisso dentro da sua esfera de atribuição. Certo? Aonde diz, por exemplo, que é função do vereador ir para Brasília e Porto Velho pedir emenda parlamentar. Não tem essa atribuição. Certo. E essa atribuição é do prefeito. É um ato privativo do chefe do poder executivo. Quem tem função de emenda é deputado estadual, federal e senador. Não, o vereador não tem isso. E o prefeito pede aos deputados estaduais. Quem tem que pedir, Milton, é o prefeito. O vereador não tem que pedir. Correto. Não é função dele pedir. Não é função dos vereadores, não é função dos secretários, como eu tenho visto aí, secretário secretário correndo atrás de deputado estadual, deputado federal. A função do secretário, ele é um longa-manos, que a gente fala no direito, né? O servidor público, em especial, e isso inclui todos, prefeitos, secretários, cargos em comissão, o servidor público, seja ele de livre nomeação e exoneração, de confiança, de direção, de assessoramento e efetivo, é um longa-manos do Estado. Doutor Lênin, é interessante o assunto aí que o senhor está falando. Você que está em casa, fique atento. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós voltamos nesse assunto aí. É muito interessante, porque estamos aí se aproximando até de uma eleição, né? Dia 2 de outubro é o dia de você ir lá e depositar o seu voto. Nós vamos para o intervalo e continuamos na pauta aí do Dr. Lênin.